Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui mais uma vez voltando com a nossa reflexão do dia. E hoje o tema é simplesmente um sentido. E hoje vamos falar de um assunto muito discutido dentro das ciências, por intelectuais, por pessoas que se interessam ao conhecimento. Hoje vamos falar da mediunidade. A mediunidade, ela não é um dom. Ela vai se desenvolvendo com a gente. Tudo isso acontece no processo reencarnatório. A mediunidade, ela é uma faculdade humana. Então, todos nós somos médiuns. No passado, mediunidade era chamada de feitiçaria, bruxaria e por aí vai. No tempos lá de mais antigo ainda, ela era chamada as pitonísia, os pitons. Também eram médiuns. Então, no decorrer da história, foram dando nomes diferentes, como a gente pode ver. Então, quando surgiu a doutrina espírita, então o nome se popularizou como mediunidade, ou sexto sentido, sensitivo, e por aí vai. Paranormalidade, percepção extrasensorial. Então, a humanidade passou a partir daí, e de sempre, nós passamos a ter um contato sempre com a espiritualidade, com as entidades, com parentes, com amigos, como nós vimos no trabalho do Chico Xavier, por exemplo. Então sempre houve esses contatos. Esses fenômenos aconteceram e muito. Então existem pessoas que não aceitam, mas elas têm intuições. Existe a mediunidade dentro das igrejas. Existem padres, pastores, médiuns. Então, quando você vai numa igreja, ele diz: o Espírito Santo falou comigo. Deus mandou te falar algo. Quem é o Espírito Santo? É um espírito. Não foi Deus que veio pessoalmente. Foi um ser espiritual que passou aquela mensagem. Mas de acordo com o entendimento dele, ele entende dessa forma, que foi o Espírito Santo, que foi Deus que falou com ele. Mas não foi. Foi os espíritos que vêm e nos orientam. Os profetas também eram médiuns. Eles recebiam orientações dos espíritos e passavam para a humanidade, para a gente ter um aprendizado de como estava caminhando as coisas em torno de nós. Então, o médium, uma entidade vem, dá um conselho, dá uma orientação à pessoa, ou então para um grupo todo. E vai ajudando no nosso crescimento, no nosso progresso. E vamos entendendo também o Evangelho de Jesus. A mediunidade não deve ser forçada. Não deve fazer assim, eu vou desenvolver a mediunidade. Não. Ela tem que ser desenvolvida naturalmente. Sempre de uma forma natural. Então, existem os médiuns que têm uma mediunidade bem em evidência e tem outros que não. É uma mediunidade só intuitiva. Eles recebem as intuições e eles vão falando. Existem vários tipos. É classificado 10 na doutrina espírita como o livro dos médiuns. Então, ela vai se desenvolvendo, como a gente disse, naturalmente. Então, você não precisa se preocupar em forçar. Por quê? Para não gerar o desequilíbrio. De acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso progresso moral e intelectual,
ela vai se apresentando. E como melhor manter o equilíbrio da mediunidade? Estudando o Evangelho de Jesus. Porque quanto mais você se eleva moralmente, o contato é com as esferas mais altas. Senão ficamos aqui entre nós. Então, temos a nossa consequência em relação à mediunidade. A responsabilidade é para ajudar a nós mesmos. Então, todos, por que só uma elite não deveria ter a mediunidade como trabalho? Porque Deus, justamente, com a sua justiça, quis que todos recebessem. Porque cada um de nós estamos num estágio evolutivo diferente. Então, os espíritos estão aí, trabalhando, nos auxiliando, nos ajudando, aqueles que ouçam seus conselhos. Se você é apegado ao mundo material, é evidente que os contatos são dentro dessa faixa vibratória. Se você se eleva espiritualmente, é evidente que você vai se comunicar com entidades mais evoluídas. Isso sempre depende de nós. A porta, a gente que abre. E eles vêm e nos auxiliam, da forma que puder. Então, quando nós entramos em prece, conversando com Deus, isso que acontece. Ele vai criando esse vínculo maior. Por isso o Evangelho é importante, porque ela está ligada ao nosso sentimento. Por isso Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Então, quem é que está próximo a você quando você fala? Que está ali te passando uma mensagem. É de acordo com os sentimentos. Um sentimento de amor vai passar mensagens dentro da lei do amor. Ao contrário, será o contrário. Então é assim que a gente deve entender a mediunidade. Ela é um fenômeno natural, dentro da lei natural. Não tem misticismo. Tem vários nomes. Inclusive, nem a ciência nega mais a mediunidade, porque não dá mais para negar. Já tem provas mais do que o suficiente. Basta nós procurarmos na leitura. Então, a gente vê que o movimento, os estudos em relação a esse tema são muito profundos. Então, não podemos mais negar. Temos que começar a ver diferente, sem o preconceito, mas sim analisando de uma forma racional. Vendo sem preconceito religioso, simplesmente analisando. Com inteligência, sem preconceito. Isso não é verdade. Analisa todos os fatos de uma forma científica, para entender o que acontece, para entender como acontecem esses fenômenos. Por isso se requer muito estudo. Então, é assim que é feito os estudos, sem preconceito religioso. Nas igrejas estão cheios. Se você abrir o YouTube e procurar, você vai ver na internet vários padres tendo manifestações mediúnicas, inclusive aceitando, falando sobre o assunto. A prática dentro da igreja. Isso já acontece, e muito. Então, a gente vê que eles estão se manifestando e provando a sua existência e o contato com a gente. Então, quer o bem? Simplesmente pede a Deus, a Jesus,
e com certeza receberá boas intuições, que vai melhorar e muito a vida de cada um de nós. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e se inscreva no nosso canal no YouTube.